Olá, pessoal! No vídeo de hoje, a gente vai trabalhar as questões da apostila referentes ao primeiro bimestre do primeiro ano, que estão sendo aplicadas para o segundo. Na primeira questão, ela pede para a gente completar o quadro de acordo com o que foi visto em aula, em relação aos estados da matéria, que seriam sólido, líquido ou gasoso, e as suas propriedades, quanto à forma e volume. Em relação ao sólido, o seu formato, ele é um formato bem fixo. Ele não vai se adaptar ao ambiente que você colocá-lo. Por exemplo, um cubo de gelo. Se você pegar um cubo de gelo e colocá-lo dentro de um copo de refrigerante, o formato do gelo, ele não vai se alterar, ele não vai continuar sólido, mas com o formato do recipiente. Ele vai continuar com o mesmo formato. O que vai acontecer é a mudança de estado, porque ele vai adquirir calor, ele vai ficar mais quente e com isso ele vai passar para o estado líquido. Mas em relação ao estado sólido, ele tem uma forma fixa. Já em relação ao líquido, ele tem um formato, uma característica de se adaptar ao ambiente. As suas moléculas não estão tão rígidas quanto no sólido. Então, ele tem como se adaptar ao ambiente que ele está inserido. Se você pegar uma caneca ou então um copo comprido, você vai ver que o líquido ele vai ficar no formato do recipiente que você colocar. Então, ele tem a forma do recipiente. Quanto ao gasoso, vai trabalhar da mesma maneira. As suas moléculas elas estão bem livres, estão com um movimento livre. Então, elas vão se adaptar ao ambiente. Eles vão adquirir a forma do recipiente. Quanto ao volume, o sólido, ele também possui um volume fixo. Ele não vai se adaptar ao ambiente que ele está inserido. Ele vai ter um volume fixo. Por conta daquela questão, as suas moléculas não estão muito livres para se adaptar, por exemplo, a ter o seu volume alterado, elas estão bem rígidas. No caso do líquido, apesar delas terem um certo movimento mais livre, ainda não é aquele movimento a ponto de você ter como alterar o volume do líquido. Então, o seu volume também é fixo. Já no caso do estado gasoso, as suas moléculas estão altamente livres, elas têm uma energia muito grande para se movimentar. Logo, o seu volume também vai ser o volume do ambiente, no caso, o volume do recipiente. O que significa que o volume do estado gasoso, ele é adaptável. Na questão 2, a questão pede para a gente observar as figuras e responder com o que se pede. Como aqui, na letra A. A letra A pede para nós identificarmos em quais figuras encontramos substâncias puras. A substância, ela é a espécie da matéria que forma os objetos. No caso aqui, substância, ela pode ser pura, simples ou composta. No caso, a substância simples, ela é formada por um átomo só. Já a substância composta, ela é formada por um ou mais átomos. No caso, como substância pura aqui, a gente pode identificar que no quadrinho 1, a gente tem a mesma molécula, não tem mistura de moléculas aqui. No caso da 2, a gente tem essas moléculas aqui que são iguais e essas daqui que são diferentes. Logo, eu tenho uma mistura aqui. Já no caso da 3, eu também tenho uma mistura, porque eu tenho essa molécula aqui, que é diferente dessa e que é diferente dessa.
Aqui eu tenho a mesma molécula, só que são substâncias compostas, substâncias puras e compostas. No caso, então, para a letra A, a gente tem como resposta a número 1 e a número 4. Na letra B, eles pedem para a gente identificar quais são as misturas. Foi como eu falei antes. Aqui no número 2, eu tenho essa substância e eu tenho essa substância. Elas estão misturadas. Então, eu tenho como mistura A2 e A3, onde eu tenho 3 tipos de moléculas, de substâncias aqui. Então, A3 também é uma mistura. Em relação à letra C, pede para dizer onde encontramos duas substâncias simples. Como eu falei antes, substâncias simples são substâncias compostas por apenas um átomo, que seria o caso aqui da número 2, onde eu tenho essa substância aqui, que é igual a essa, e todas elas são formadas pelo mesmo átomo, e essas duas aqui, que são a mesma substância e formada pelo mesmo átomo. Então, aqui na letra C, eu tenho como resposta o número 2. E na letra D, pede para identificarmos onde encontramos apenas ou somente substâncias compostas. Aqui, a gente tem uma substância simples. Aqui a gente tem uma mistura de substâncias e aqui no caso da 3 também. Já no caso da 4, a gente tem a mesma substância, só que ela é composta por 2 átomos, não apenas um. Então, a resposta da D é a 4. A segunda parte pede para a gente responder em relação ao sistema 3. No caso da letra A, pede para a gente identificar o número de átomos presentes. Contando aqui, essa substância aqui, ela nos dá 3 átomos. Essas daqui, cada uma tem 2. Como são duas, elas estão nos dando 4. 4 com 3, 7. E essa daqui também tem 3. Então, eu tenho 10 átomos. A letra B pede para identificarmos o número de elementos químicos. No caso daqui, na imagem do PDF, dá para identificar que essa substância aqui, ela é a mesma dessa, eles possuem a mesma cor, que se eu não me engano no PDF é amarelo. Aqui, por estar impresso preto e branco, eu vou falar para vocês que essa substância é a mesma que essa. Então, eu tenho um tipo de elemento químico, outro tipo de elemento químico e esse daqui, que também é um elemento químico. Logo, eu tenho 3 elementos químicos. Aqui na letra C, está pedindo para identificar o número de moléculas. Aqui eu tenho essa molécula, eu tenho essa segunda, a terceira e a quarta. Então, eu tenho 4 moléculas. Já a letra D pede para identificar o número de substâncias. No caso, eu tenho essa substância daqui e essa daqui, que já formam duas. Só que essas duas são a mesma substância. Então, eu não tenho 4 substâncias, eu tenho 3. Na questão 3, a gente vai trabalhar em cima desse quadrinho. No primeiro quadrinho, a gente pode observar que a gente tem um cubo de gelo passando para o estado líquido. Esse processo é denominado de fusão, que é quando uma substância ela passa do estado sólido para o estado líquido. Já no segundo quadrinho,
eu tenho uma pocinha de água passando para o estado gasoso. Nesse caso, a água ela está passando de líquido para vapor. Então, ela está passando por vaporização. Já no terceiro quadrinho, a gente está vendo que a água já vaporizada está se formando nas nuvens para passar de novamente para o estado líquido. Logo, ela está passando por liquefação, que é quando o estado gasoso volta ao estado líquido. Na quarta questão, o enunciado pergunta: para a separação de misturas homogêneas, líquido com líquido, usamos o processo de letra A, evaporação. No caso da evaporação, ela geralmente é utilizada quando você não quer recuperar um dos líquidos, quando um deles não é necessário. Como, por exemplo, se você quiser separar álcool de água e você só quer a água, você pode vaporizar o álcool. Já no caso da decantação, ela é ideal para separar sólidos de líquidos, como, por exemplo, a água barrenta. Se você deixar a água barrenta parada por um tempo, o barro ele vai decantar. Aí você vai ver uma fase em que você tem o barro e uma fase com a água. A destilação fracionada seria o ideal para separar esses líquidos, pois é através dos diferentes pontos de ebulição, que seriam os pontos em que o líquido ele passa do estado líquido para o gasoso, você pode realizar essa separação, pois ele não vai perder os líquidos, ele vai separá-los. A filtração não seria o ideal, porque ele é ideal para líquidos e sólidos. Você vai filtrar, mas os líquidos eles vão passar por ali de qualquer maneira. E a sublimação é a separação de sólidos onde um possui a capacidade de sublimar. O que seria sublimar? Passar de sólido diretamente para gasoso. Que não é o caso daqui, a gente tem dois líquidos. Então, a resposta correta seria a letra C. Já na questão 5, está pedindo a melhor maneira de separar 3 componentes de uma mistura de areia com solução aquosa de sal. Neste caso, para separar a areia da solução aquosa, o ideal seria filtrar, onde você vai separar o líquido do sólido. Logo, o primeiro processo em relação à areia seria a filtração. Entretanto, o sal, ele se dissolve bem na água. Então, para separar o sal da água, seria necessário um processo de destilação, que seja possível separar a mistura que foi formada ali. Logo, para esse processo, o recomendável é que a gente filtre e depois realize a destilação. Então é isso, pessoal. Terminamos a lista referente ao primeiro bimestre.